E aí, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e com muita saúde. Eu tardo, às vezes tardo bastante, mas procuro não falhar. Hoje eu volto aqui para dar continuidade à playlist sobre a Universidade Pública no Brasil. Antes de começar, eu tenho aqueles avisos de sempre. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, eu peço que você o compartilhe com outras pessoas para que elas possam ter acesso a esse conteúdo. Se você estiver assistindo pelo IGTV, eu peço que você marque pessoas na publicação para que elas possam também ter acesso a esse conteúdo. O tema de hoje é relativo aos problemas da universidade pública no Brasil. Para não frustrar ninguém, eu digo de saída, já que eu não tenho solução para esse problema. O que eu vim aqui compartilhar com vocês são as minhas reflexões sobre o tema, ancoradas nos meus 11 anos no magistério superior. Para começar, no entanto, eu volto lá na minha experiência de estudante em 2001. Então, desde 2001 até hoje, eu testemunhei muitos problemas, assim como vocês também testemunharam problemas, imagino eu. Sem desmerecer os problemas, mas para tentar diferenciá-los, eu vi desde problemas de mais simples resolução, como ofensas entre pessoas, até problemas mais complexos e mais sérios, como manifestações de preconceito nas suas mais diversas formas, casos de assédio, adoecimento mental, inclusive, por exemplo, desvio de verbas. Infelizmente, existem pessoas que, quando encaram esses problemas, já advogam, olha, a gente tem que acabar com a universidade, esse modelo não está dando certo. Eu penso que essas pessoas não são pessoas sérias, porque quando elas confrontam esses problemas, elas não fazem os seguintes questionamentos. Em termos estatísticos, quantitativamente, esses problemas são a regra ou são a exceção? Em segundo lugar, por exemplo, institucionalmente, existem meios para apurar e punir quem comete esses delitos? Em última instância, a existência desses problemas justifica acabar com o modelo de universidade pública, gratuita e de qualidade que a gente tenta implementar e manter aqui no nosso país? Eu acho que essas questões são de suma importância e demandam uma reflexão séria, porque a gente não está tratando de qualquer coisa, a gente está discutindo uma política pública de suma importância que tem impacto na vida de milhares, para não dizer milhões, né, se a gente pensar os efeitos indiretos, de pessoas. É fácil alguém vir aqui, fazer propaganda contra a universidade para querer lacrar, né, nas redes sociais. Aí. O que eu acho que é muito mais difícil, né, é a pessoa se debruçar sobre o tema de forma detida, e entender a realidade da universidade, a sua relação com o seu entorno mais próximo, com o país e, por que não, com as redes internacionais que essa universidade tem. Eu digo tudo isso, né, porque com base na minha experiência, eu sei que esses problemas que eu citei para vocês, eles não são a regra. Eu sei também que institucionalmente existem mecanismos para apurar e punir delitos que acontecem dentro das universidades. Muitas vezes é fácil fazer um estardalhaço inicial quando o delito surge, mas deixar de acompanhar o desenvolvimento da apuração, por exemplo. A gente pode questionar se esses mecanismos estão sendo usados da forma que devem ser usados, mas que eles existem, eles existem. O que a gente tem que fazer então frente a esses problemas? Eu acho que o que a gente tem que ter em mente aqui é algo que às vezes passa desapercebido pelas pessoas. Para muitas pessoas, a universidade parece ser aquela entidade alheia, né, que flutua em cima da sociedade, né, que não responde às demandas da sociedade. Isso eu acho que talvez seja um dos principais problemas. Né? A universidade ela não é uma entidade alheia à sociedade. A universidade é uma instituição inserida dentro de uma sociedade e que muitas vezes vai refletir as virtudes e os problemas dessa sociedade. A universidade ela é formada por pessoas que compõem, que vêm da sociedade. E, certamente, podem existir incentivos institucionais equivocados, mas, a meu juízo, não é nada que justifique acabar com esse modelo. É um modelo que precisa ser reformado e melhorado, mas ele não tem que ser destruído. É quando a gente esquece isso, né, que a universidade ela é composta, ela está dentro de uma determinada sociedade, é que a gente cai em algumas armadilhas que são complicadas. Por exemplo, né, comparar o que não é comparável, né, comparar uma universidade no Brasil, eventualmente, com uma outra universidade que vem de uma outra realidade. Né? Eu quero chamar a atenção aqui que certamente é importante a gente aprender com práticas
internacionais que vêm de exemplos de universidades bem-sucedidas. Mas é sempre importante a gente ter em mente a sociedade na qual a universidade se encontra. Então, vocês me permitam aqui trazer um exemplo meu para vocês. A Universidade Federal de Uberlândia, onde eu trabalho e tenho orgulho de estar, ela tem, salvo engano, aí, pouco mais de 22 mil estudantes. Nessa situação de pandemia, a administração superior notou que algo em torno de 30% desses estudantes não tinham os recursos necessários para assistir às aulas remotas de casa. Não tinham computador ou não tinham internet. Aí o que a universidade teve que fazer? Teve que passar a oferecer também esses recursos para que os estudantes pudessem participar dessas atividades. Para vocês terem uma outra noção, a USP, né, que tem aí mais ou menos, acho que tem muito mais já de 90 mil estudantes, ela enfrentou dificuldades semelhantes nesse período. Agora, quando você pega, por exemplo, uma universidade no exterior, por exemplo, a Universidade de Harvard nos Estados Unidos, ela é conhecida mundialmente, Harvard tem 22 mil estudantes, então, ou seja, ela é quase do tamanho da UFO, não da USP, e tem um orçamento muito maior, e esse é um orçamento que lida com um universo muito menor do que a gente lida aqui no Brasil. O custo médio para você estudar em Harvard ultrapassa facilmente $50 mil por ano. Então, certamente eles têm lá suas bolsas e os seus subsídios, mas o ponto que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que o perfil atendido pela Universidade de Harvard, por exemplo, ele é majoritariamente o de uma elite econômica e intelectual, e a universidade contribui para a reprodução dessa elite. A diversidade atendida por essa universidade é menor que a nossa diversidade aqui atendida, né? Afinal, quem que pode pagar para estudar em Harvard, né? Enfim, o meu ponto de chegada aqui, o que eu queria destacar para vocês, é que no Brasil as nossas universidades podem não ter os recursos das universidades lá fora, podem não ter a mesma quantidade de prêmios Nobel que outras universidades têm, mas ela faz algo numa escala muito significativa. Ela permite a ascensão socioeconômica de uma camada da população brasileira que não conseguiria fazer isso se não tivesse tido uma oportunidade mediante as universidades. Por exemplo, na minha família, eu sou da segunda geração das pessoas que puderam ir para a universidade. Se a minha mãe não tivesse ido para a universidade, eu não teria as oportunidades que eu tive na vida. E ainda hoje eu tenho estudantes que são da primeira geração que estão indo para a universidade, são os primeiros que estão, mediante a universidade, tentando melhorar suas vidas e a vida das suas famílias. A minha reflexão aí é a seguinte, será que num país tão desigual como o nosso, né, permitir que muitas famílias tenham uma qualidade de vida melhor não vale tanto quanto, ou talvez até mais, do que uma determinada quantidade de prêmios Nobel, sem desmerecer, obviamente, o que esse prêmio representa? Eu acho que essa é uma reflexão importante. Enfim, os problemas da universidade eles existem e precisam ser enfrentados e superados. Mas a gente não vai fazer isso com um discurso vazio e sem uma avaliação séria do problema. É importante a gente ter clareza de que universidade estamos tratando e do entorno no qual ela está inserida. A gente precisa, por que não, enfrentar seriamente questionamentos de que a universidade não atende às demandas da sociedade. Eu digo isso porque muitas vezes uma reflexão séria sobre isso pode nos levar a entender que o problema não está na universidade. Será que o problema não seria justamente o fato de que é a sociedade que está organizada em estruturas complicadas, estruturas essas que renegam a ciência, marginalizam a diferença, criam e perpetuam desigualdades econômicas que muitas vezes parecem insuperáveis? Será que não são essas estruturas que organizam a sociedade que a gente precisa enfrentar e não a universidade? Se a gente não pensar isso, refletir seriamente sobre isso, um debate sério, difícil, que muitas vezes é preciso ser feito, mas a gente tem que fazer, se a gente não fizer isso, a gente pode acabar com um dos maiores tesouros que nós temos no nosso país, que além dos benefícios que eu já citei aqui para vocês, produz comprovadamente uma riqueza científica inigualável para o nosso país. Bom,
É isso que eu queria trazer para vocês. Nos próximos vídeos aí eu pretendo discutir aspectos particulares da carreira universitária, dentre eles, por exemplo, a construção do currículo acadêmico e a estrutura da carreira docente. Então, se inscreve aí, ativa o sininho e participa das discussões aqui que a gente faz, tá bom? É isso, gente. Abração, até mais, tchau, tchau.